O que você entende por personalidade, então? Personalidade é como se fosse uma máscara que a gente carrega, que é formada desde a nossa infância. E através desta personalidade, é através dessa energia que nós temos, que vai fazer com que as coisas, a forma como as coisas vão acontecer no decorrer da nossa existência, a maneira como a gente reage a determinadas situações. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar. A gente já falou um pouco sobre julgamento, e o julgamento também está inserido nesse aspecto da personalidade. Assim como outras questões, quando a gente fala aqui do amigo da onça, né? Observe que tem uma vozinha enganadora que vive soprando no teu ouvido todos os dias. E você precisa, sim, aprender a observar mais a sua mente, perceber que você pode estar livre desta vozinha. Você pode não escutar essa voz ou não atendê-la, o que seria melhor. Então, toda vez que você escuta determinados elementos ali, às vezes vem um pensamento que te remota ao passado, a coisas ruins que aconteceram e faz com que você se sinta mal. Faz com que você mergulhe num sentimento de dor, de angústia. Agora, não é essencialmente necessário que você se renda a esta questão. Você pode alterar esse processo. Você pode simplesmente não aceitar isso que está acontecendo, no sentido de não se render, não alimentar esse pensamento. Você pode observar esse pensamento e deixar que ele se vá, permanecendo no silêncio da mente, no equilíbrio e na paz interior. Esta é uma das técnicas voltadas para a meditação. A aprendizagem profunda do controle e do equilíbrio da sua mente. E assim, desta forma, onde você controla e equilibra a sua mente, você pode sim ter uma individualidade e não ser simplesmente um instrumento da massa, onde você é jogado de uma forma de um lado para o outro, né? Então, essa personalidade, ela se forma ali nos primeiros 7 anos de vida. E personalidade vem de personos, que significa soar através de. Esse personos era uma máscara usada no teatro da Grécia Antiga, onde o ator personificava, né? Ou seja, ele representava um personagem. Quase sempre lá na Grécia Antiga era um deus. E para a psicologia acadêmica não há diferença entre ego e personalidade. Mas a gente vai estar conversando sobre como que essa personalidade se forma, como é que estuda esse aspecto e o que isso tudo tem a ver com esses pensamentos que a gente acaba, esses pensamentos que interferem na nossa vida, que fazem com que não consigamos traçar de forma equilibrada. Você está muito bem, daqui a pouco começa a escutar uma vozinha que diz que a vida não presta, que nada vai dar certo, e você vai alimentando isso, e realmente a partir dali as coisas começam a se complicar. Perceba que realmente tem as primeiras habilidades e características de expressão são criadas na infância. Mais tarde a criança aprende a usar talheres, né, a balbuciar palavras, a trocar de roupa, rabiscar, desenhar, escrever, tocar algum instrumento musical e assim sucessivamente, adquirindo e desenvolvendo essas habilidades específicas segundo a sua inclinação ali, a sua tendência natural. Então, a personalidade ela é criada por essa educação e pelos meios ali que nos rodeia, né? O ego ele já vem do berço, o ego já está relacionado com aquilo que você, sabe quando você vê uma criança bem novinha e aquela criança já tem um gênio diferente? Ela ainda não está com a personalidade formada, mas desde o berço ela já tem um gênio diferente. Já é alguma coisa que está na genética, que já está ali no sangue, como fulano tem um gênio ruim, né? Não se diz assim? Pois então, isso já tem uma outra questão que a gente vai conversar para frente. E às vezes é esse gênio ruim, entre aspas, que faz com que determinadas pessoas tenham uma maior dificuldade de se lidar com a vida. E precisamos também olhar para dentro desse gênio ruim. Se eu tenho, estou falando de gênio ruim para ficar mais fácil a nossa conversa, né? Para que essa conversa seja mais aberta, mais tranquila, mais fácil da gente entender. Eu não vou aqui utilizar termos técnicos, não. Então, se você tem esse teu gênio ruim, por que você tem isso? Aprenda a se observar, aprenda a perceber de onde é que está vindo essa energia e você vai pescá-la no momento adequado. Você vai barrar que ela se manifeste. Então,
Quando vem um pensamento, você pode simplesmente ceder a esse pensamento e voar no pescoço da outra pessoa. Isso acontece com muita gente, tá? Ou, na hora que vem aquele pensamento, você observar, opa, por que eu tenho que voar no pescoço? Será que não tem uma outra maneira de eu resolver essa situação? E da onde que está vindo isso? Vai resolver alguma coisa voar no pescoço? Isso é uma atitude mais inteligente, daquele que tem capacidade de observar a mente. Observação, estudo da mente é a base fundamental de todas as filosofias. Todas as filosofias, todas as religiões sempre buscam, e todos os livros sagrados, estudar e compreender a mente. Por isso a gente precisa de um tempo para a nossa meditação, do tempo para a oração, de um tempo para buscar o silêncio interno e compreendermos aquilo que nós carregamos em nosso interior. Abrir-se para essa compreensão é fundamental. Perceber o que existe lá no íntimo é essencialmente necessário para essa transformação, para esse crescimento interior, né? Então, essas características elas vão surgindo ali à medida que a criança vai crescendo e tudo isso vai sendo transformado. No entanto, o que a gente tem hoje é um desequilíbrio muito grande nesse aspecto da formação da educação da criança. A escola, né, a educação praticada na antiga Grécia, lá na escola pitagórica, era voltada para a mente, para a emoção, para o movimento. Ou seja, se a criança está montando a personalidade, os pais, a escola, né, a família têm a obrigação de colocar certos elementos que façam com que essa criança tenha uma personalidade equilibrada. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que tipo de elementos você está colocando hoje na mente do seu filho? O que você está plantando ali dentro? E como que vai ser essa criança daqui a um tempo? Se você é uma pessoa que não tem tempo para nada, para ninguém, uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa desequilibrada, que vive em estados de inconstância, pode ter certeza que você vai passar tudo isso para o seu filho, para sua filha. Então, é importante você procurar ajuda, você se tratar, para evitar que esta situação desequilibrada chegue ao seu filho que você tanto ama. A necessidade de você alterar tudo isso do bom sentido, fazer com que as coisas caminhem de forma integral, equilibrada. Então, uma educação holística desde a infância seria de grande valia para criarmos cidadãos, né, realmente íntegros e voltados para o altruísmo, para a generosidade. Porém, tal não ocorre nos dias atuais dessa humanidade, né? O ambiente familiar, a vida nas ruas, na escola, dão à personalidade suas matizes e características. O exemplo e a experiência dos mais velhos é definitivo para a formação da personalidade. Daí a razão de se dizer que a criança aprende mais com o exemplo do que com a palavra. A televisão, né, hoje, da forma como ela é usada, tornou-se a grande disseminadora de falsos valores para a personalidade humana, contribuindo de sobremaneira para a formação da sociedade caótica e destrutiva em que vivemos. Então, tudo isso que a gente está vendo no dia a dia é por conta da formação da personalidade. A criança já nasce com aqueles gatilhos psicológicos, com aquela tendência a cometer aquelas atrocidades. Então, perceba o que a televisão está plantando na sua cabeça também. Mas pense que isso é muito mais destrutivo na cabeça de crianças. Aqueles elementos, sejam lá de violência, sejam lá de promiscuidade, ou o que é que possa ser, vão estar sendo implantados na cabeça de uma criança. Ela já vai crescer com aquele foco naquela direção. O estrago é muito grande e o resultado desse estrago é todo esse caos que a gente vê no dia a dia. Dá para mudar? Claro que dá para mudar. Por isso é que nós estamos conversando aqui. Essa conversa é justamente o plantar de uma semente na tentativa da gente alterar esse processo. Percebam que muito melhor do que coibir, do que castigar, é justamente tratar na origem todas essas crianças. É fazer você que dá risadinha, né? Quando vê a criança cometendo determinado equívoco, que acha bonito, isso e aquilo, depois tem que colher os frutos. Eu já vi, por exemplo, pais que brincar, olha, tá vendo aqui, tá tomando uma cervejinha junto comigo, uma criancinha ali na formação da personalidade, 2, 3 anos, e incentivando aquilo. Hoje essa criança é um alcoólatra. Por que isso aconteceu? Por causa justamente de plantar essas sementes. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa totalmente fechada para tudo, né? Tem que se reabastecer de medos, mas
Aprenda a plantar nas crianças valores mais elevados. Aprenda a ser exemplo de dignidade, de honestidade, de altruísmo, de equilíbrio, de amor, para que essas crianças tenham valores para tocarem a vida para frente. Não pense que esses valores, né, que parece coisa lá de marica, coisa de gente que está na igreja o tempo inteiro, esses são valores inteligentes. Olhe para as pessoas que têm equilíbrio interior e veja como elas vivem bem. Olhe para as pessoas que vivem de forma desequilibrada, que se acham as tais, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Às vezes tem tanta coisa na vida, mas tem uma vida tão miserável. Mesmo com tantos valores, mesmo com tantos valores, o valor material não impede de que a sua vida emocional seja miserável, seja destrutiva, seja amarga. Sabe, você já viu pessoas amargas que não têm aquela vontade, aquela alegria de viver? E outras da pá e da picareta que conseguem viver muito bem, que têm um equilíbrio maior dentro de si. Tudo isso está muito relacionado a tudo aquilo que a gente planta, a forma como nós plantamos esses valores na personalidade humana. E perceba que a televisão, hoje, é um elemento muito forte nessa formação negativa. Uma personalidade desenvolvida, então, no meio da dor e do sofrimento, da miséria e da ignorância, torna-se um instrumento inútil para a inteligência. Neste caso, uma pessoa pode ter grandes ideias, mas não tem a capacidade de realizá-la, pois lhe falta essas habilidades específicas. É o caso típico de uma pessoa que tem grandes inspirações artísticas, por exemplo, mas por falta de habilidade musical ou com os pincéis, não consegue plasmar na tela ou no instrumento a sua inspiração. É um crime da lesa humanidade deixar crianças inocentes abandonadas à mercê das circunstâncias da vida e do mundo. A educação correta e integral sempre foi fundamental em todas as culturas altamente desenvolvidas. Nenhum povo ou nação será grande se tiver esse tipo de visão em relação às crianças. Sem uma educação integral à altura dos valores morais, éticos, sociais e espirituais do ser humano, a humanidade atual já entrou num ciclo de autodestruição. Bem, e quanto à mente, né? Como é que funciona a mente nessa história toda? Justamente é preciso observarmos e aprendermos a trabalhar com a nossa mente para alterar todo esse processo. Então, vamos fazer um resumo aí bem rápido disso que a gente conversou agora sobre personalidade. Vamos falar apenas sobre personalidade agora, depois a gente trata sobre outros temas. Mas personalidade é essa máscara que a gente carrega. Personalidade é essa forma da gente se expressar. E muitas vezes, como a música do Raul Seixas, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Qual que é o problema de eu estar mudando todo instante para crescer? Qual que é o problema de repente, eu tinha uma ideia e hoje a minha ideia não é mais aquela, é outra ideia. A gente precisa ser nós mesmos. Precisamos modificar essa ideia de que não tem como você permanecer sendo escravo daquilo que a sociedade fala, daqueles padrões, daqueles prismas, daqueles filtros, e a pessoa tem que ser de acordo com aquilo que a televisão dita. Isso tem causado e vai causar estragos cada vez mais profundos.